Então, a proposta de redação do simulado pedia para a gente construir um texto dissertativo argumentativo sobre o tema Os riscos da manipulação nas redes sociais. Vamos analisar os textos motivadores da coletânea. Então, aqui no texto 1, ele traz marionetes sendo controladas pelas gigantes da internet, o Facebook, o Skype, o Google, o LinkedIn e o Twitter. Vamos observar aqui os nomes dessas marionetes. Essas marionetes têm nomes de pessoas comuns e essa daqui é você. Ou seja, nós somos manipulados pelas grandes redes sociais. Texto 2. O texto 2 fala pra gente que a teoria da descentralização da internet só vai concretizar o seu potencial se a gente conseguir ter controle sobre os meios físicos. Porque o que acontece hoje é que a maioria dos dados que circulam, os dados que trafegam, boa parte deles são nossos, são particulares, mas eles são gerenciados pelos gigantes, pelas grandes corporações, como o Google e o Facebook. Já o texto 3 fala pra gente que foi feita uma pesquisa do Facebook em parceria com 2 universidades americanas com os usuários dessa rede, sem eles ao menos saberem, eles foram cobaias. O que essa pesquisa fazia? Os cientistas manipulavam o feed de notícias, aquela parte que aparece as publicações dos amigos, com o objetivo de mostrar o quanto nós somos influenciáveis, para promover um contágio emocional. Ou seja, dos negócios à política, tudo pode ser manipulado. Então, foi feita uma pesquisa com quase 700 mil usuários, sem eles mesmos saberem. Por fim, o texto 4 fala do Marco Civil da Internet, que é uma legislação que regulamenta o uso da internet, garantindo a neutralidade da rede e também a privacidade dos usuários na internet. Então, agora que a gente analisou os textos motivadores, o aluno tem que começar a argumentar. O aluno pode apresentar uma reflexão sobre as consequências dessa prática, seja na indução ao consumo, seja na tomada de decisões políticas. Então, a gente vai aqui basear nossa argumentação nas consequências. Uma coisa que a gente poderia problematizar é como essas redes sociais interferem nas nossas vidas. Então, aqui, a interferência das redes sociais nas vidas das pessoas. Outra coisa que o aluno também poderia ter mencionado era a falta de senso crítico e até mesmo o desconhecimento que muitos usuários têm dessas redes. As pessoas compartilham notícias falsas, compartilham notícias velhas, não olham as datas, não têm um senso para filtrar as coisas que chegam até elas. Então, o aluno poderia ter mencionado isso também. Outra coisa que a gente poderia ter falado é sobre a regulamentação específica para a internet, que ela é muito incipiente hoje em dia, sendo que ela poderia limitar a influência das grandes empresas se essa regulamentação fosse mais concisa, se ela fosse mais bem estruturada. No nosso caso aqui do Brasil, a gente podia mencionar o desconhecimento que muitas pessoas têm com relação ao Marco Civil da internet, que é a legislação criada para assegurar os nossos próprios direitos. Então, todas essas consequências a gente poderia ter listado para começar a problematizar o nosso tema. Como em toda proposta de redação do Enem, a gente tem que propor uma intervenção. Então, na nossa proposta de intervenção, a gente tem que propor estratégias para solucionar esses problemas, essas consequências que a gente já informou ao longo do texto na nossa argumentação. Vamos centrar o nosso raciocínio no limite. Ou seja, essa manipulação tem acontecido e a gente precisa de estratégias para limitar essa ação das redes sociais. O que poderia ter sido feito? O aluno poderia ter sugerido a importância de as escolas ensinarem os alunos a utilizar adequadamente esses recursos tecnológicos. Ou seja, a escola é um lugar de ensino sistêmico, por que não ensinar também como a internet deve ser usada, não é mesmo?
Outra coisa que poderia ter sido citada é a necessidade de um debate com os próprios internautas sobre esse problema que vem acontecendo. Para isso, a própria rede poderia ter sido usada, para disseminar essas informações acerca dos mecanismos de manipulação que são praticados pelas próprias redes sociais. Outra coisa que o aluno poderia ter defendido é uma regulamentação da internet em nível global. Não só regulamentação, como uma punição, a criação de leis que punam e previnam crimes tecnológicos. Mais uma vez, aqui no caso do Brasil, o aluno poderia ter citado o Marco Civil e falado que ele é pouco divulgado. Então, poderiam ter sido criadas campanhas de divulgação do Marco Civil, para que todo brasileiro soubesse que há uma legislação que regulamenta o uso da internet no Brasil e que garante a sua privacidade.